Olá pessoal, no vídeo de hoje irei comentar sobre alguns casos intrigantes de Lost Media que envolvem super-heróis, que vão desde cenas deletadas de filmes até jogos prontos, mas nunca lançados. Bem, antes de começar o vídeo, eu queria dar uma atualização sobre dois casos que comentei aqui no canal, mais precisamente no meu vídeo onde falo de Lost Medias que provavelmente nunca serão achadas, e que pelo visto tá querendo envelhecer bem mal. O primeiro é o do Super Mario Big Star Secret, teve parte do vídeo recuperado. Os 47 primeiros segundos do vídeo original foram encontrados e postados no canal Big Star Secret Search, e atualmente está disponível aqui no YouTube. O outro seria o filme do Coyote vs Acme, que foi comprado pela Catsup Entertainment e deve chegar aos cinemas em 2026. Bom, feitas essas considerações, vamos ao vídeo. Spider-Man 3 com certeza foi um filme que dividiu opiniões. Apesar de eu ser bem pequeno quando ele foi lançado, o hype foi muito grande, pois finalmente poderíamos ver o Traje Negro e o Venom em uma adaptação live action, e na melhor trilogia possível do Homem-Aranha, pelo menos pra mim, que foi a do Sam Raimi. O filme também é conhecido por possuir diversas cenas que foram deletadas e que acabaram não sendo passadas para o produto final, o que pode acabar revelando um possível já desgaste com a trilogia por parte de Sam Raimi, que parece que descartou tudo de uma vez na produção de Spider-Man 4. Uma dessas cenas deletadas, que é a mais icônica de todas, seria um final onde traria uma morte diferente ao Venom, que, diga-se de passagem, é bem mais sombria que a original. Parece que na produção do filme, o final de Venom sempre foi pensado para ser um final chocante, visto que até o próprio jogo do longa dá um final bem brutal ao personagem. No final original, para quem não se lembra, Peter Parker consegue separar Ed Brock do Venom durante a sua luta final. Em seguida, ele lança um explosivo contra o Venom, o do Duende Verde, mas Ed abraça o simbionte no último momento, morrendo junto com ele. Já nessa versão perdida, a luta permanece praticamente intacta até o momento em que Peter crava uma barra metálica no Venom, revelando que Ed havia sido completamente consumido pelo simbionte, mostrando que ele havia se vaporizado, restando apenas seus ossos. Peter então retira o esqueleto de Ed de dentro de Venom, ficando em choque com o que vê. Após isso, o simbionte tenta se fundir novamente com Peter, mas não consegue, pois ele derruba alguns tubos metálicos cujo barulho afetam o simbionte, desestabilizando. Não se sabe exatamente o que acontece depois, mas segundo a novelização do filme, o simbionte começa a se desintegrar devido ao som provocado pelos tubos, morrendo dessa forma ao invés da granada. Em seguida, de uma forma não especificada, Peter Parker acaba caindo no chão da construção onde ocorria a batalha. Nesse momento, o Homem-Aranha, que também é um vilão do filme, o encontra e se prepara para acabar com ele com um só golpe, mas é impedido pela sua esposa e sua filha Penny Marco, que aparecem no local e conseguem acalmá-lo. O que acontece após essa cena é desconhecido, já que só existem algumas imagens relacionadas a esse trecho. Thomas Hayden Church, o ator que interpretou o Homem de Areia no filme, revelou em uma entrevista que foram gravados 4 finais diferentes para o seu personagem. Por isso, é possível que o final anteriormente descrito não seja necessariamente o que acompanharia o final original do Venom, mas é, junto com o final que foi ao ar na versão oficial do filme, o único dos 4 do qual há algum material disponível. Além disso, aparentemente, até o próprio crânio de Ed Brock foi posto à venda, como um item que foi usado no filme, dando ainda mais veracidade a toda essa história. Eu particularmente acredito que o final não foi completamente gravado, mas que apenas algumas partes dele realmente devem existir em algum arquivo da Sony. O Atari 2600, lançado em 1977, foi um dos primeiros consoles de videogame a usar cartuchos intercambiáveis, revolucionando a indústria. Seu sucesso marcou o início da era dos consoles domésticos, e o console também foi o ponto de partida da Marvel, que lançou o seu primeiro jogo de videogame, o Homem-Aranha, para o Atari 2600. Porém, outro jogo da Marvel também estava cotado para sair no Atari, e seria o do herói Hulk. O jogo era intitulado de O Incrível Hulk, e o jogador assumiria o papel de Bruce Banner, passando por vários níveis. Os níveis do jogo se tornariam progressivamente mais difíceis à medida que o jogador completasse os anteriores. Em cada fase, o objetivo era tentar evitar se transformar no Hulk. O jogo seria fabricado pela mesma empresa que fabricou o Spider-Man para Atari 2600, a Parker Brothers, e supostamente seria lançado em 1983. Porém, nesse ano,
também ocorreu o crash da indústria dos jogos. Ele foi provocado por uma combinação de vários fatores, desde a saturação do mercado com consoles concorrentes, a enxurrada de jogos de baixa qualidade e a perda da confiança dos consumidores, já que na época qualquer empresa podia lançar um jogo para o Atari 2600, o que acabou resultando em títulos apressados e mal feitos que prejudicaram a imagem dos videogames como um todo, e claro, um dos maiores símbolos desse colapso, que foi o jogo E.T., lançado pela Atari no final de 1982. A empresa adquiriu os direitos do filme do E.T. por milhões de dólares e obrigou o desenvolvedor a criar o jogo em apenas 5 semanas, para que pudesse assim lançá-lo antes do Natal e aproveitar o hype do filme. O resultado foi um dos jogos mais criticados da história. Milhões de cópias encalharam nas lojas e parte delas foi enterrada em um aterro do Novo México. Um fato que parecia lenda urbana até ser confirmado em 2014 por uma equipe de documentaristas, provando que o nome não importa muito na hora de se lançar um jogo. Bem, por conta disso, o jogo do Hulk acabou que nunca foi lançado, mesmo estando pronto. Tudo que restou online do jogo são algumas capturas de tela do gameplay, algumas fotos da arte da caixa e um anúncio em quadrinhos do jogo. Em 2001, uma caixa promocional foi comprada e escaneada, o que sugeria que um protótipo do jogo talvez existisse em algum lugar. Em 25 de novembro de 2014, um usuário italiano chamado Air Games publicou um tópico no fórum Atari Age, afirmando estar em posse de uma cópia promocional do jogo. Mais tarde, ele admitiu ter sido enganado e que a cópia promocional era na verdade falsa. Em 1966, a série animada The Marvel Super Heroes foi exibida na televisão americana, apresentando 5 personagens da Marvel Comics. Em Boston, a emissora WNAC-TV inovou ao introduzir segmentos live-actions locais, com o ator Arthur Pierce, interpretando o Capitão América. Esses segmentos serviam como introduções aos episódios animados e incluíam aparições de outros personagens, como o Doutor Destino, Hulk e Bucky. Esses segmentos foram escritos por Jerry Siegel, o co-criador do Superman. Atualmente, apenas um fragmento de baixa qualidade sobreviveu, mostrando Arthur Pierce como Capitão América. Esse material foi gravado por um fã com uma câmera Super 8mm, em preto e branco, montada para a tela da televisão, enquanto um gravador de fita captava o áudio próximo ao alto-falante da TV. Posteriormente, esses materiais foram sincronizados e enviados para o YouTube. To evade the slings and arrows of grandeur, or to take up arms against the sea of superhero competitors, and by opposing to read them, to spy, to doze no more. Esses segmentos em live action do Capitão América são a primeira aparição do herói em live action e encontram-se atualmente perdidos, sendo esta gravação do YouTube a única mídia preservada de tudo. Então, dá pra se dizer que Arthur Pierce foi o primeiro ator a interpretar o herói, estando esse marco histórico do personagem parcialmente encontrado. Bem, já que falamos da primeira aparição do Capitão América em live action, vamos falar agora de talvez o primeiro herói moderno criado. O Golden Bat, conhecido no Japão como Ogon Bat, é considerado por muitos estudiosos e fãs como o primeiro super-herói moderno da história, tendo surgido anos antes de ícones ocidentais, como o próprio Superman. Sua criação remonta a 1931, em meio à popularização do Kamishibai, uma forma de entretenimento japonês que combinava narração ao vivo com ilustrações de papel. Muito pelo fator tempo, algumas obras deste super-herói são consideradas perdidas, sendo que um filme foi encontrado recentemente, em fevereiro deste ano, que tem o nome de Golden Bat está aqui. Porém, um outro filme do herói ainda se encontra perdido, e esse tem o nome de Golden Bat, o fantasma do arranha-céu. O filme era um tokusatsu, que é uma produção japonesa de ação ao vivo que usa efeitos especiais, geralmente focada em super-heróis, monstros gigantes ou ficção científica. Ele foi produzido pela Toei e lançado em algum momento de dezembro de 1950. O filme é a primeira adaptação em live action e também a primeira adaptação cinematográfica do Golden Bat, e é quase inteiramente baseado nos mangás do herói. Além disso, um curioso fato é que esse filme talvez seja o primeiro longa-metragem de um super-herói feito no Japão, o que não tornaria apenas o primeiro filme do primeiro super-herói já feito.
O enredo do filme, apesar de ser meio confuso, está disponível na internet. A trama gira em torno de um vilão clássico do Golden Bat, o Dr. Naso, um cientista louco que lidera uma gangue chamada QX. Ele está atrás de um cientista chamado Dr. Ogata, que descobriu o superátomo Ultron, uma fonte de energia com poder muito maior do que uma bomba de hidrogênio, mas que foi criada com a intenção de trazer a paz ao mundo. Diante dessa ameaça, surge então o herói da história, o Golden Bat, como defensor da humanidade, pronto para enfrentar os planos malignos de Naso e salvar o dia. O filme teria sido exibido em 8 rolos de 1927 metros cada. No entanto, devido à idade da produção e o desaparecimento do estúdio Shin Higasha, do qual nunca mais se teve notícias, e que foi um estúdio que participou da criação do filme, aliado também ao status obscuro do personagem, que não é muito conhecido nem mesmo dentro do próprio Japão, as chances desse filme ter sobrevivido são extremamente baixas, a menos que a própria Toei ou algum colecionador revele possuir uma cópia dele. Ao longo do tempo, a Toei disponibilizou algumas informações sobre o filme na internet. Até hoje, os únicos elementos conhecidos que sobreviveram são um pôster promocional, recortes de jornal e algumas fotos de bastidores que foram leiloadas, a maioria das quais nem sequer foi divulgada ao público. Não se sabe o quão bem sucedido o filme foi na época, nem quando foi a sua última exibição antes de desaparecer. Batman Unchained foi uma sequência planejada de Batman e Robin, escrita por Mark Protasiewicz, sob a direção de Joel Schumacher. O projeto foi cancelado após a recepção negativa de Batman e Robin. O roteiro do filme girava em torno de uma jornada pessoal do Batman, enfrentando seus medos mais profundos e os fantasmas do passado. A trama colocava Harley Quinn em uma versão bem diferente do que conhecemos. Aqui, ela seria uma fabricante de brinquedos e filha do Coringa, e estava determinada a se vingar do Batman pela morte do seu pai. Ao mesmo tempo, o vilão Espantalho também estava presente na obra, e ele, em algum momento, descobriria a identidade do herói e se aliaria a Harley para um plano ousado: levar Batman à loucura e trancá-lo no asilo Arkham. O vídeo tinha diversas ideias, até que bem interessantes. Em determinada cena escrita por Mark, Bruce, que estaria sob o efeito da toxina do espantalho, teria alucinações intensas e seria julgado em uma espécie de tribunal mental, formado por figuras icônicas como Pinguim, Mulher-Gato, Duas Caras e o Charada. Joel Schumacher chegou a dizer, em tom de brincadeira, que essa seria a cena mais cara já escrita por Mark Protasiewicz. A relação de Batman e Robin também seria abalada. Os dois teriam se desentendido, levando o parceiro a se afastar. Mas, no momento crucial, no final do filme, ele voltaria para lutar ao lado do mentor. O mordomo Alfred também estaria presente no filme. No final, depois de derrotar os seus inimigos e encarar seus próprios demônios, Bruce embarcaria em uma viagem até Bali. Lá, ele entraria em uma caverna tomada por morcegos que voariam ao seu redor, num momento simbólico, mostrando que ele finalmente havia vencido o medo que o definia. George Clooney e Chris O'Donnell estavam confirmados para reprisar o papel de Batman e Robin. Schumacher ofereceu o papel de Espantalho para Nicolas Cage durante as filmagens de A Outra Face, e Courtney Love seria cogitada para interpretar a Harley Quinn. Contudo, quando Batman e Robin recebeu críticas negativas e arrecadou menos do que qualquer um dos seus antecessores, a ideia era continuar com um espetáculo de grande orçamento, mas a Warner Bros. Ficou incerta sobre seus planos para Batman Unchained. George Clooney jurou nunca mais vestir a capa e o capuz. Joel Schumacher, diretor dos 2 filmes anteriores, afirmou que recusou a chance de voltar, dizendo que havia perdido a sua paixão pelo Homem-Morcego no cinema, e que não queria transformar essa paixão em apenas um trabalho. Com o abandono do projeto, o roteiro dele nunca foi oficialmente revelado, já que, segundo Mark Protasiewicz, apenas um punhado de pessoas do planeta o leram, como Joel Schumacher e um executivo da Warner Bros., estando ele completamente perdido desde então. Batman and the New Robin seria uma série animada não produzida pela Nelvana. Proposta no final da década de 1980, a série teria como protagonistas Bruce Wayne e Jason Todd. Como a série não chegou a ser produzida, Batman and the New Robin nunca foi anunciada oficialmente. Ela veio à tona pela primeira vez no final dos anos 1980, quando a bíblia da série, para uma produção da Nelvana, escrita por J. Michael, foi disponibilizada online.
O documento datado de 8 de março de 1988 foi preservado e compartilhado em 2016 por R.J. Carter, do site Critical Blast. No conteúdo, havia o roteiro do episódio piloto e esboços de mais 4 episódios adicionais. Michael também criou perfis de personagens específicos da série, além de figuras já conhecidas na mídia do Batman. O artista canadense Michael Turner compartilhou em sua conta do Flickr, em 2012, 3 artes conceituais dos heróis protagonistas. Ele afirmou que a Nelvana perdeu os direitos sobre os personagens e passou a focar seus esforços na série Beetlejuice, que estreou na ABC em setembro de 1989. Em 2015, Dan Didio, então co-editor da DC Comics, compartilhou uma imagem promocional da série, comentando que ela havia sido proposta enquanto ele ainda trabalhava no departamento de programação infantil da ABC. O material inclui uma colagem do Batman, Robin, Coringa, Charada, Pinguim e uma personagem que se acredita ser Frederica Miles. Atualmente, com algumas concept arts disponíveis, o material encontra-se parcialmente perdido, já que não se sabe o quanto de trabalho foi feito até o cancelamento. Em 2008, o estúdio Bottle Rock Entertainment estava desenvolvendo um jogo de mundo aberto baseado no herói da DC Comics, o Flash. O título teria como protagonista Wally West e estava sendo produzido para consoles Xbox 360, PlayStation 3 e Nintendo Wii. E tinha como ano previsto para lançamento 2009. O estilo visual do jogo buscava inspiração em obras como Os Incríveis e Mirror's Edge, e havia planos para que o ator Ryan Reynolds dublasse o personagem principal. Apesar do progresso no desenvolvimento, o projeto enfrentou um revés significativo com o colapso financeiro da editora Brass Entertainment em 2008, que detinha os direitos de publicação do jogo. Esse evento levou ao cancelamento não apenas do jogo do Flash, mas também de outros projetos relacionados a personagens da DC Comics, como o jogo do Superman. Anos após o cancelamento, materiais do jogo, incluindo vídeos de protótipos e artes conceituais, foram divulgados por plataformas como o Sim64, oferecendo aos fãs uma visão do que poderia ter sido o jogo. Esses materiais revelam um jogo bem ambicioso para a época, com mecânicas de velocidade e combate que buscavam capturar a essência do Flash. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se de deixar um like e se inscrever para ajudar o projeto Gestalt a ser um sucesso. Até a próxima!